Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de máquinas térmicas. Bem pessoal, esse primeiro slide ele apresenta um modelo de uma primeira máquina térmica inventada por Heron lá no século I depois de Cristo, tá? Ele consiste basicamente de um brinquedo formado por um reservatório que continha água. Essa água era aquecida, tá? Gerando vapor, e este vapor era direcionado a passar por uma tubulação. O fluxo ou a passagem desse vapor causava um momento que ocasionava a rotação dessa peça ou dessa esfera superior. A partir desta ideia simples montada através de um brinquedo, cientistas e engenheiros ao longo do tempo perceberam o poder ou a capacidade de produzir movimento, consequentemente trabalho, a partir de calor. Esta figura mostra um esquema da máquina de James Watt. Observe que existe um reservatório que continha água e esta era aquecida produzindo vapor. Essa é a função da caldeira. Só que existe uma válvula em ar que permitia apenas passagem de vapor quando se atingisse uma determinada pressão, monitorada aqui por um manômetro, tá? Ao atingir esta pressão, o vapor passava para o que se chama a câmara aqui, que movimentava um pistão, tá? Junto com um conjunto muito antigo da mecânica, o conjunto pistão, biela, manivela, era possível então gerar a partir de um movimento alternado, movimento de rotação. Existia ainda uma outra válvula em B aqui, que ela permitia a passagem unidirecional, neste sentido apenas, quando se atingisse uma determinada pressão também, para que o excesso de vapor ela pudesse retornar para um outro reservatório. Tá? E essa mesma, futuramente, poderia ser reutilizada. Tá? Esse é um esquema bem simples da máquina de James Watt. A partir dessa ideia, então foi que desenvolveu o que se chama hoje como termoelétricas, tá? Essa ilustração, que ela é apenas esquemática, ela mostra que a partir do calor fornecido a uma caldeira, tá? Pode gerar vapor a alta pressão, e este vapor a alta pressão, ou seja, com alta energia, pode ser utilizada para movimentar as pás de uma turbina. Este trabalho ou movimentação da turbina, por sua vez, pode ser transmitido para um gerador para a produção de energia elétrica. As máquinas térmicas estão presentes em basicamente tudo. Então, os motores dos carros e das motos que nos circulam e rodeiam, tá? Elas são máquinas térmicas, ou seja, elas a partir de calor ou de energia térmica em movimento produzem trabalho ou movimentação. Esta animação aqui ilustra apenas as partes mecânicas de um motor moderno 4 tempos. Portanto, um motor é uma máquina térmica, ou seja, a partir de energia calorífica tem-se a produção de trabalho mecânico através da movimentação de um pistão, tá? Observe que, para um motor funcionar, é necessário a utilização de um fluido de trabalho. Observe, fluido de trabalho entra por uma câmara através de uma válvula chamada válvula de admissão, tá? Aqui dentro ocorre uma transformação ou uma explosão, se for um motor Otto, através da mistura ar-combustível e a centelha gerada por uma vela de ignição ocasiona uma reação química que acarreta a formação de grande energia térmica ali, e é o que impulsiona esse pistão aqui para baixo, ou seja, é o que gera trabalho, tá? Ao final desse processo, todos os gases provenientes dessa combustão, elas são expelidos através de uma válvula chamada válvula de escape ou de descarga para a atmosfera. Neste esquema, mostra-se um equipamento bem interessante aqui, que é uma turbina, tá? Que ela serve para reutilizar o fluxo de gás que sai aqui, ó, uma velocidade e consequentemente uma energia considerável, tá? Então, aproveita-se a energia
que esse gás está saindo para impulsionar mais ar para o interior do cilindro, tá? Nós iremos estudar de forma mais profunda os motores diesel Otto no futuro. A turbina de avião é também um motor e, portanto, uma máquina térmica, ou seja, ela converte energia térmica em movimento, ou rotação, ou trabalho. Observemos como funciona uma turbina, então. Né? Uma turbina, ela utiliza como fluido de trabalho o ar. Tá? Esse ar é comprimido, é misturado com combustível. Uma centelha provoca, então, a sua explosão, que ocasiona a liberação de alta energia térmica e o fluido, portanto, ele escoa a altíssima pressão e velocidade, impulsionando as pares mais na frente da turbina. Tá, pessoal? É assim que uma turbina funciona e é uma máquina térmica excepcional. Iremos estudar o motor térmico, tá, pessoal? Este esquema é um esquema representativo de um motor, tá? Uma máquina térmica, ela funciona entre dois reservatórios, ou que vamos chamar de fonte quente e fonte fria. Pode ser chamado também de reservatório quente ou reservatório frio, tá, pessoal? O motor em si é representado por essa esfera central. Como funciona um motor? Bem, o motor recebe calor Q1 da fonte quente, converte esta energia em trabalho, que para a gente é movimentação, porém, todo o calor não é convertido integralmente em trabalho. Sempre, pessoal, vai existir perdas. Portanto, parte da energia Q1 é perdida para a fonte fria, é o que vamos chamar de Q2. Portanto, Q2 representa as perdas de energia do motor. Bem, pela conservação da energia, tem-se que trabalho ele é igual ao calor fornecido pela fonte quente menos o calor que foi perdido para a fonte fria, tá? Isso é a lei dos nós, né, pessoal? Que diz que a soma das energias que entram é igual à soma das energias que saem. Então, podemos expressar o rendimento de uma máquina térmica da seguinte forma. Eu penso sempre assim, sempre falo isso em sala de aula. Rendimento de uma máquina térmica é dada sempre dividindo o que eu quero obter pelo que eu uso para obter o que eu quero, né? Num motor, por exemplo, o que eu quero obter, o objetivo de um motor é produzir trabalho. E o que eu utilizo para a obtenção desse trabalho é a quantidade de calor que vem da fonte quente. Portanto, rendimento pode ser calculado dividindo-se trabalho pelo calor da fonte quente. Da primeira lei, sabe-se que o trabalho é a diferença Q1 menos Q2, portanto, substituindo aqui e simplificando, podemos ter esta expressão, ou utilizar esta expressão para o cálculo do rendimento em motores. Então, pessoal, se a quantidade de calor Q2 for zero, ou seja, se o motor não tiver perdas de energia, o rendimento do motor vai ser 100%. Portanto, esta máquina conseguiria converter todo o calor da fonte quente em trabalho mecânico. Porém, pessoal, isto é impossível de acontecer, né? As perdas, elas são inerentes ao processo. É impossível você construir uma máquina térmica operando em ciclos que converta todo o calor em trabalho. Isso é impossível, tá, pessoal? Para que haja o ciclo completo, o dispositivo deverá sempre rejeitar parte do calor absorvido para uma fonte fria. Isto é, tem sempre, em qualquer máquina térmica, perdas. Tá, pessoal? Ou seja, nenhuma máquina térmica é perfeita. Isso é uma consequência da segunda lei da termodinâmica, que é uma das leis fundamentais da natureza e que foi anunciada por Kelvin da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclo, transforme em trabalho todo o calor a ela fornecido. Como exemplo, pessoal, as locomotivas apresentam um rendimento de apenas 10%, ou seja, 90% de energia é jogada fora. Nos motores a gasolina, sobretudo em carros populares, não ultrapassa 30%, ou seja, 70% da energia ou do dinheiro que você gasta em gasolina é jogada fora. Os motores diesel são os que hoje apresentam os melhores rendimentos, né? Em torno de 40%. Ainda tem-se uma perda de 60% de energia.
Lógico, pessoal, dependendo da engenharia encontrada no automóvel, rendimentos maiores podem ser considerados. Em contrapartida, o preço vai ser muito elevado. É importante lembrarmos a importância da engenharia e do desenvolvimento tecnológico para o aumento desta eficiência. Hoje em dia, com os carros elétricos e os carros híbridos, essa eficiência tem aumentado muito e é uma tendência mundial. Esperamos que um dia possamos todos estar com carros mais limpos, esperamos que um dia possamos todos estarmos guiando nossos veículos elétricos, limpos e que não agridem o meio ambiente. E com eficiência altíssima. Bem, vamos falar um pouco sobre o ciclo de Carnot, né? Das diversas maneiras que podemos realizar um ciclo, existe uma em particular, e essa é muito importante, né? Este ciclo é o ciclo de Carnot. Foi descrito e analisado por um jovem engenheiro francês, Sadi Carnot, em 1824. Tá? Ele consiste basicamente em duas transformações isotérmicas, ou que não há variação de temperatura, e duas transformações adiabáticas, ou seja, que não existe troca de calor. Observemos, pessoal, na transformação isotérmica AB, o gás absorve calor Q1 de uma fonte quente, enquanto ele se expande. Este calor é absorvido de uma fonte a temperatura T1, ou a temperatura da fonte quente. Isolando termicamente o sistema, deixamos que ele continue a se expandir. Em BC, o sistema não troca calor com a vizinhança e a sua temperatura cai para uma temperatura T2. Essa transformação é a transformação adiabática, ou seja, que não há troca de calor. Em CD, temos uma compressão, observe diminuição do volume, tá? E esta compressão é isotérmica. Nela, o gás cede calor para a fonte fria, é a quantidade de calor Q2 sendo jogado fora, ou a perda de energia. E, finalmente, com a compressão, aumento da pressão aqui, ó, adiabática, sem troca de calor, tá? DA, o gás retoma as condições iniciais. Trata-se, então, de um ciclo termodinâmico. O que é que o teorema de Carnot diz, né? Nenhuma máquina térmica que opere entre duas dadas fontes, as temperaturas T1 e T2, pode ter maior rendimento que uma máquina de Carnot operando entre estas mesmas fontes. Em outras palavras, pessoal, a máquina de Carnot ela é uma máquina ideal. Portanto, se é ideal, só existe nas nossas cabeças, ela é teórica. Ela não existe na prática. E Carnot diz que qualquer máquina térmica que é construída operando entre duas fontes térmicas, uma a temperatura alta e outro a uma temperatura baixa, nenhuma máquina térmica pode apresentar um rendimento maior do que a máquina de Carnot nas mesmas condições de temperatura. Sabemos que o rendimento de um motor pode ser dado por esta equação. O rendimento de Carnot depende apenas das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Podemos então substituir aqui Q2 e Q1 por T2 e T1 respectivamente, tá, pessoal? Para calcular o que chamamos de rendimento da máquina de Carnot. Futuramente iremos estudar mais profundamente e saber melhor o porquê dessa mudança. Lembrando sempre, pessoal, é de extrema importância que o aluno lembre disso, né? Todas as expressões da termodinâmica, em todas elas, nós utilizamos as propriedades absolutas. Portanto, temos que utilizar a temperatura absoluta ou temperatura em Kelvin nesta expressão. Senão, o cálculo ele estará equivocado. Outra máquina térmica que iremos estudar é um refrigerador. De forma análoga, imaginemos então que este esquema aqui representa um refrigerador, sendo representado aqui por esta esfera. Um refrigerador é uma máquina térmica, assim como um motor, e opera entre duas fontes. Uma fonte quente, a uma temperatura T1, e uma fonte fria,
a uma temperatura T2 menor que T1. Então, o objetivo de um refrigerador é resfriar o ambiente. E observem as setas que representam as direções dos fluxos de energia. Observe que o calor ele está sendo retirado de uma fonte fria e sendo direcionado para uma fonte quente. Observe que isso não é natural, né, pessoal? Por quê? É sabido que calor flui de forma natural de um corpo que se encontra a maior temperatura para um corpo que se encontra a menor temperatura. Então, para que isso daqui aconteça num refrigerador, eu tenho que forçar. E essa forçada é feito fornecendo-se trabalho. Portanto, pessoal, para uma máquina térmica como um refrigerador funcionar, é necessário que eu forneça trabalho para poder gerar fluxo de calor numa direção que é contrário ao que se é natural, que seria a transferência de calor de uma fonte quente para uma fonte fria. Num refrigerador acontece o contrário. Então, em resumo, pessoal, você sabe que um refrigerador é um aparelho que reduz a temperatura dos materiais colocados no seu interior e mantém neste ambiente uma temperatura inferior à das suas vizinhanças, tá? Bem, para fazer isso, o refrigerador funciona como uma máquina térmica operando em sentido contrário. Isto é, o refrigerador ele retira calor de uma sala, de uma fonte fria, tá? A temperatura T2, e após um certo trabalho ser realizado sobre ele, rejeita uma quantidade de calor Q1 para o ambiente externo, que é a fonte quente, né? A uma temperatura T1, tal que T1 é maior que T2. Então, as setas que representam os sentidos dos fluxos de energia são todos contrários em relação ao motor. É um ciclo contrário ao motor. Bem, pela lei da conservação da energia, ou lei dos nós aqui, como queira, a quantidade de calor Q1 que sai aqui, ó, ela é igual à soma do trabalho com a quantidade de calor Q2. Tá? Isto é, o refrigerador rejeita para o ambiente uma quantidade de calor Q1 maior do que a quantidade de calor Q2, que ele retira do seu interior ou fonte fria. Vê que interessante. É importante aqui realçar qual o objetivo de um refrigerador. O objetivo de um refrigerador é resfriar uma sala. Ou seja, para resfriar a sala é necessário que ele retire calor de lá. Pense comigo, né? Essa esfera representa um refrigerador, tá? Esse refrigerador, ele tira calor de um determinado ambiente e manda calor para outro ambiente. Portanto, essa parte aqui que representa a fonte fria nada mais é do que o ambiente refrigerado, enquanto que a parte representada aqui pela fonte fria é o ambiente externo. Num sistema de ar-condicionado, por exemplo, essa fonte fria é a sala, a qual se quer refrigerar ou resfriar, e a fonte quente vai ser o ambiente externo. Muito importante, pessoal. O objetivo do refrigerador é extrair calor de uma sala. Portanto, a quantidade de energia que é objetivo do refrigerador é a quantidade Q2. Essa quantidade aqui de trabalho representa gasto. E essa quantidade aqui de calor representa perdas. Como determinar então a eficiência de um refrigerador? Bem, é fácil perceber que o refrigerador mais eficiente seria aquele que retirasse o máximo possível de calor, no caso aqui o Q2, que é o objetivo dessa máquina, tá? Da fonte fria, exigindo o mínimo de trabalho. Isso é lógico, pessoal, tá? Uma máquina, para mim, ela é mais eficiente quando ela resfria mais e eu gasto menos. Portanto, para medir ou mensurar esta característica, define-se uma grandeza denominada eficiência do refrigerador ou simplesmente COP, ou coeficiente de performance. Quando estudamos motor, eu falei que eficiência é sempre o meu objetivo, o que eu quero obter, dividido pelo que eu utilizo para obter o que eu quero.
Observe, né? No refrigerador, meu objetivo é aqui, ó, resfriar a sala, ou seja, retirar calor deste ambiente para manter ele refrigerado. E para que isso aconteça, é necessário que eu gaste trabalho. Então, essa é a parcela de energia que eu utilizo para conseguir essa outra. Bem, da primeira lei da termodinâmica ou da lei da conservação da energia, sabe-se que essa quantidade de calor Q1, tá? Ela é a quantidade de calor Q2 mais o trabalho. Isolando o trabalho, tem-se essa expressão. Substituindo na expressão para o COP, tem-se então essa expressão para o COP, tá? Lembrando que existe uma máquina proposta por Carnot, que é uma máquina ideal, que apresenta maior eficiência energética, tá? E que depende apenas das temperaturas da fonte quente T1 e da fonte fria T2, podemos estabelecer uma expressão para um refrigerador de Carnot, substituindo apenas Q2 e Q1 por T2 e T1, respectivamente, tá? Reforço mais uma vez, pessoal. Em aulas futuras a gente vai saber o porquê disso. É isso, pessoal. Terminamos mais uma aula. Agora você está apto a fazer a lista de exercício. Qualquer dúvida, não deixe de me procurar. Bons estudos!